Nossa conversa está com vocês mais uma vez, trazendo para nós a nossa nutricionista oficial. No nosso programa, nossa conversa, nós trazemos pessoas muito interessantes para trazer para os telespectadores assuntos muito importantes. E a nossa nutricionista, que é a Carla Pinheiro, ela hoje trouxe um assunto importantíssimo para a saúde de todos nós. É a nossa musa, a musa do programa, escolhida por mim mesma, para que ela brilhantasse junto aos nossos telespectadores com a sua juventude, com a sua inteligência, a sua capacidade de nutricionista e a sua beleza, aqui no canal 15 da NET, nessa TV tão vista por todos nós. E aí, Carla, o que é que você nos diz hoje de Primeiramente, obrigada pelos elogios. São verdadeiros. Muito obrigada. Gostaria de lhe saudar nesse novo encontro, saudar quem nos assiste e falar que hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que são os alimentos funcionais. Muito se ouve falar sobre esse assunto, mas pouco se sabe realmente quais são os alimentos funcionais, qual a quantidade que eu devo comê-los por dia. Certo. Então, alimentos funcionais são aqueles alimentos que, além de nutrir, são alimentos que fazem bem ao seu organismo, melhoram a sua saúde, previnem doenças. É importante saber que os alimentos funcionais, eles não curam doenças. Eles simplesmente promovem saúde. Eles fazem com que a gente tenha o nosso funcionamento metabólico orgânico melhor e, consequentemente, a gente vai adoecer menos, certo? Existem algumas pessoas que pensam que eles curam, eles não curam. Agora, a verdade é que realmente eles podem ajudar a amenizar alguns sintomas. Claro. Os alimentos funcionais, eles têm vários grupos. A forma mais interessante, mais fácil de se entender os alimentos funcionais é saber quais são os alimentos que a gente deve colocar no nosso dia a dia. Quais são esses alimentos? O primeiro, eu gosto sempre de falar, a aveia. A aveia é um alimento que normalmente já está no nosso dia a dia, as pessoas gostam, tem uma boa aceitação. E a aveia, ela tem uma substância chamada de beta-glucana. Essa beta-glucana, ela é responsável por diminuir o colesterol ruim, certo, o LDL colesterol. Por quê? Porque ela impede um pouco a sua absorção. Certo. Ela diminui a absorção do colesterol, dos triglicérides e, consequentemente, aumenta o HDL. A beta-glucana, ela está presente em outras fontes, mas a aveia é uma fonte fácil da gente ter essa ingestão. Formas da gente incluir isso no nosso dia a dia. A gente pode colocar a aveia dentro de vitaminas, a gente pode colocar dentro do iogurte. É uma forma muito fácil de você ingerir a aveia. Existem até bolos que a gente vai substituindo a farinha branca pela farinha integral. Vai colocando a aveia para deixar o bolo mais funcional, com mais beta-glucana e mais fofo. Ele dá uma maciez a mais no bolo. Então, a aveia, ela deve ser incluída sim no nosso dia a dia. Recomendação: 2 a 3 colheres de sopa por dia. O farelo é melhor do que a aveia em flocos. Ela possui uma maior concentração dessas beta-glucanas. Então, sempre preferi o farelo e a farinha à aveia em flocos. O segundo alimento que a gente sempre deve pensar quando ouve falar em alimentos funcionais é o alho. O alho é um alimento muito importante porque ele previne o surgimento de doenças cardiovasculares. Também tem essa questão de melhorar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim. Tem efeito carcinostático, que seria isso. Ele dá uma freada na evolução daquelas células mutantes que podem desenvolver um câncer. Então, ele leva vários benefícios para o nosso organismo, certo? Agora, a forma de consumir o alho não é a forma que a gente consome para temperar como tempero. Né? Nesse caso, quando a gente leva a cocção, existe uma perda muito grande desses nutrientes. Certo. Então, a forma de se consumir o alho, para a gente conseguir obter todos esses benefícios, é o alho cru. E como a gente consegue incorporar o alho cru? Podem ser lascas bem finas desse alho cru sobre a salada, sobre uma carne. Existe outra forma também de colocar o alho dentro do azeite de oliva. Então, o alho você macera um pouquinho, esmaga um pouquinho e bota dentro do azeite de oliva. Então, toda vida que você for regar a sua alimentação com azeite de oliva, você está se beneficiando com um pouco desse alho que está ali dentro. É uma forma simples da gente poder incorporar. Falando em azeite de oliva, é outro alimento funcional. Ele é riquíssimo em gordura monoinsaturada. As gorduras monoinsaturadas, no geral, são gorduras que têm essa mesma característica. Melhoram o que é bom, o HDL, e diminuem o colesterol ruim. Além disso, as gorduras monoinsaturadas, presentes também no abacate, por exemplo, elas têm a propriedade de combater aquela gordura abdominal, aquela gordura que fica inerte, aquela barriguinha que todo mundo quer perder. Então, fazer o uso cotidiano de gorduras monoinsaturadas ajuda a mobilizar essa gordura e a fazer com que você melhore a sua composição corporal.
O azeite é muito fácil da gente incorporar no dia a dia. Todo mundo já tem o hábito de colocar sobre a salada, de colocar sobre um frango grelhado, uma carne grelhada para aumentar a sua palatabilidade. E uma forma bem interessante que eu acho é substituir a margarina. Por exemplo, as pessoas pegam a torrada e passam a margarina, que não é uma gordura muito legal. Saudável. Não é uma gordura muito saudável. A manteiga do mesmo jeito, não é uma gordura muito saudável. Existem pessoas que botam um fio de azeite em cima da torrada e aí sim melhoram o sabor da torrada e consequentemente estão ingerindo uma gordura muito boa. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você falou no alho, que eu de fato já conheço as propriedades do alho. Mas eu gostaria de saber de você esses produtos naturais que nós já compramos, que é a pasta já do alho, certo? Que já vem todo macerado em pasta para que você possa usá-la na sua alimentação. Essa pasta nós podemos usá-la em cima do pão ou da torrada? Ela é saudável? Porque existem esses produtos naturais que vêm dizendo que tem uma certa durabilidade, certo? Isso é verdade ou é somente o alho que tem mesmo a cabecinha de alho que nós costumamos usar, certo? Em casa, que é conhecido de todas as donas de casa, ou pode ser usada essa pasta? Bem, na maioria dos alimentos, o melhor é você fazer na hora. Certo. Porque quando você processa o alimento, existem muitas perdas. Você Claro, faz um suco, claro. bota na geladeira, vitamina já tá C perdendo. vai embora. Tá A linhaça, se você tritura a linhaça para obter o ômega 3, se você demora um tempo, a linhaça também se decompõe. Perde as propriedades. Então, o ideal realmente é você ter o alimento e você fazer aquele preparo na hora. Na hora. No caso do alho, a gente costuma muito comprar o alho já picadinho para poder temperar. Sei. Nesse caso, ele já não tem tantas propriedades, até mesmo porque a gente vai cozinhar. Aí vai entrar naquela história, né? As propriedades vão ser perdidas novamente. A gente pode falar das gorduras poliinsaturadas ricas em ômega 3. Todo Agora, mundo já viu. Tem mais uma pergunta com que você vai falar. Você falou na linhaça. Eles dizem que a linhaça é um alimento que emagrece, certo? Eu queria saber se isso tem fundamento, se isso é verdade, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre tive como se diz, um peso natural normal. Mas, às vezes eu quero comer linhaça e não como. Exatamente porque dizem que ela é própria para que as pessoas possam emagrecer. Não. Isso é verdade ou é uma ficção? Não, isso não acontece. A linhaça, ela pode ser utilizada no tratamento da obesidade, sim, Certo. porque ela contém fibras, ela contém um ômega 3. O indivíduo obeso é um indivíduo inflamado. O tecido adiposo, ele tem essa característica de liberar substâncias que causam inflamação. Por isso que o indivíduo obeso, hoje em dia, já é considerado um indivíduo com a doença. A obesidade já é considerada doença. Então, o ômega 3, que está presente na linhaça, Certo. ela deve ser utilizada no tratamento do obeso para poder combater esse quadro inflamatório presente nele. Lógico que, por conter fibras, pode auxiliar no processo de emagrecimento, mas não é uma pessoa que está eutrófica, ou seja, normal, que vai fazer o consumo da linhaça que vai emagrecer. Não é isso. Certo. Ela vai ter só benefícios pelo consumo do ômega 3, que não é tão fácil de adquirir. O ômega 3 a gente sabe que está presente nos peixes, como o salmão, como a sardinha, como o bacalhau, o arenque, truta. Muitas vezes esses peixes não estão presentes no nosso dia a dia. Certo. Então a linhaça ela surge como uma boa alternativa. E o consumo de peixe necessário na nossa semana seria de 180 gramas a 200 gramas por dia. Então é muito fácil a gente ter toda essa quantidade de ômega 3. É fazer o consumo da linhaça e fazer a incorporação do peixe pelo menos 2 vezes na semana. Cara, e a repetição assim de alimentos? Por exemplo, peixe. O peixe, por exemplo. Você também não vai comer peixe todo dia. Não. Essa repetição dos alimentos, eu acho que se torna-se uma coisa tão mesmíssima que nós ficamos sem a opção de enriquecimento de proteínas. Isso. Você tem que usar esses alimentos, mas fazendo realmente com outros alimentos, né? Variando os alimentos. O ideal é que né? você faça um rodízio. Você coma a carne branca, de preferência o peixe, e a carne vermelha é meio controversa. Algumas pessoas falam que não deve existir o consumo, outras dizem para reduzir ao máximo, mas a verdade é que a carne vermelha é uma excelente fonte de ferro. Sim. Então, no meu ponto de vista, deve existir o consumo dessa carne vermelha, só com a carne vermelha mais magra, livre daquela gordura aparente que a gente pode tirar, Certo. escolher um corte mais magro, mas fazer realmente um consumo diversificado, certo? Certo. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer que o nosso bloco de hoje
está finalizando. Você fala tão bem, explica tão bem, que nós ficamos encantados e queremos ficar bonitos, com tantos alimentos bons que você nos ensina. Mas nós, no próximo programa, já temos o nosso novo bloco. Nós estamos no nosso 4º bloco hoje, e no próximo programa nós continuamos com as suas dicas para uma saúde perfeita, com o corpo perfeito, para que nós nos sintamos bem, homens e mulheres. E realmente esse assunto é bem extenso, dá para a gente explorar em vários programas, trazer sempre novas atualizações, trazer novas preparações, realmente dá para explorar bastante outros programas. Tá, muito obrigada, Carla. Obrigada a você. Até breve, né? Até breve.